Saudações, pessoal. Aqui é Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. O vídeo de hoje vai ser especial, né? Porque estaremos falando do Thunder Road Vendetta, que foi o meu 100º jogo esse ano. Pois é, estamos no vídeo 70, né? Mas no jogo 100. Como isso é possível? É porque eu tenho feito, se você reparou, né? Eu tenho feito alguns vídeos que contêm mais do que um jogo. Então, como foram 70 vídeos, ainda tem 30 jogos aí que eu cobri meio que por fora, né? Assim, extra nesses outros vídeos. Eu vou listar aqui só para você saber, né? Teve 2 jogos extra de destreza, 8 jogos extra de carta. Quando eu digo extra é porque eu fiz um vídeo de jogos de carta que tiveram 9 jogos. Então tem 8 extra lá, porque um já está contabilizado, né, no vídeo, né? Digamos assim. 5 jogos que ficaram, 2 jogos que já se foram, né? Chegou na coleção, já joguei, já foi embora. 2 jogos que não gostei, 3 jogos da Bucaneiros, 3 jogos da Jelly Monster na linha Stick, né? 2 jogos da Pequenin, 2 jogos que eu conheci no DOF, 2 jogos que não curti de novo, que era na época que eu não juntava, eu só juntei porque eu não gostei de 3 jogos lá. E é isso aí, deu um total de 101 jogos. Aí, oxê, como é que esse aqui é o jogo 100, né? É porque às vezes eu transitei. Então peguei alguns jogos que eu conheci depois do Thunder Road Vendetta e fiz vídeo antes, né? Assim como teve vídeo que eu conheci antes do Thunder Road Vendetta e vou fazer vídeo depois, né? Então chegou aí nesse número mágico aí de 101 jogos, apesar do Thunder Road ser o 100º, né? Então, deixando de lado toda essa retrospectiva, né, do que aconteceu até agora, esse vai ser o último vídeo do ano, né? Então, já passou o Natal, então feliz ano novo, né, para você aí. E no próximo ano eu vou ter um vídeo sobre os que sobraram, então todos os outros jogos que eu conheci além do 100, né? E aí lá a gente conversa melhor sobre isso, tem alguns detalhezinhos que eu vou trazer lá também, sabe? Pois bem, o que aconteceu aqui com Thunder Road Vendetta, né? Ele é um jogo que é uma corrida, só que é uma corrida de gente se matando, de carros dando tiro nos outros, helicóptero, não sei o que. É um jogo mais de conflito do que de corrida, mas existe a corrida e o objetivo principal do jogo é a corrida. Você ganha se você cruzar a linha de chegada, né? Mas para isso você tem que sobreviver. Então ele é uma misturinha assim. E é interessante que eu sou muito fã, né? Assim, eu jogava muito, né? Na minha infância, um jogo chamado Rock and Roll Racing. Talvez você não conheça, né? É um jogo de corrida, meio não, né? Sci-fi, então o cara passeava em vários mundos diferentes e ele ia ganhando corridas e tal, comprando melhorias para o carro e tudo mais. E é um jogo que eu gostava muito, sempre. Inclusive meu toque de celular é uma das músicas do jogo, né? Tá bom que o jogo só tem música de rock, mas tudo bem, né? E eu sempre me perguntei, pô, será que existe um jogo de tabuleiro que simule ou que remeta, né, ao Rock and Roll Racing, né? Seria bacana, porque eu acho que ele tem uma proposta interessante. E o Thunder Road Vendetta é um desses. Existem vários outros, né? Só que eu não joguei quase nenhuma. Eu inclusive não me lembro nem de cabeça de algum jogo assim. O mais próximo que eu lembro é o Robo Rally, que é um jogo de corrida, mas ele não é tão frenético. Mas existe tiro, existe o caos, existe uma bagunça assim que, né, não remete tanto assim. Já esse aqui remete mais e ainda conseguiu meio que melhorar a experiência, porque um dos negócios que eu não gosto de Rock'n'Roll Racing é o sci-fi. Eu não sou um grande fã de sci-fi, né, especialmente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu até prefiro mais, né, mas antigamente eu não gostava muito. Então para mim foi uma evolução, digamos assim, né, o Thunder Road ter usado o tema meio que de Mad Max, né? Mad Max, se você não conhece, é uma franquia aí de filmes. Eu acho que o primeiro filme é de 86, se não foi de um pouco antes. E eu assisti todos eles, né, desde o primeiro. Aí teve até o terceiro antigamente. E meio que retomaram a franquia agora com... esqueci o nome do ator. Mas bem, retomaram a franquia. E aí já teve alguns filmes, inclusive, acho que foram 3 filmes já. E eu acho legal. Eu gosto da temática, é pós-apocalíptico, assim, meio que falta água, e né, as coisas são num deserto e tudo mais. Então eu gosto dessa ambientação e eu acho que funciona melhor do que o sci-fi, mas é gosto pessoal, né? Então depois de toda essa enrolação, né, teve uma enrolação dupla aí, teve a retrospectiva e teve agora falando do tema do jogo em exagero. Vamos para como é que o jogo funciona. Então, como eu falei, né, o jogo é um jogo de corrida e você vai ter lá o pessoal correndo numa pista. Perceba que a pista ela tem meio que um formato hexagonal, como assim? Cada espaço desse está adjacente a outros 6. Então, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que a pista é, na verdade, um grande retão com
hexágonos, né? E aí, cada carro desse, né? Cada jogador vai ter 3 carros, mais um helicóptero. Então tem um helicóptero aí no meio do caminho, mas o helicóptero não faz parte da corrida. Ele serve somente para destruir outros veículos, né? Então, basicamente, se parar um veículo na frente do helicóptero, ele é fuzilado. Ou no espaço, no espaço do helicóptero, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Porque tipo, ele não pode ocupar aquele espaço, então ele morre. E ele morre automaticamente, independente de quanto dano tenha. Então é uma ferramenta bem forte, né? Inclusive foi assim que morreu a maioria das pessoas. Quer dizer, não foi, porque rolou um negócio mais diferente lá. Pois bem, aí na sua vez você rola uma quantidade de dados lá e você vai realizando ações com os dados. Se eu não me engano, é uma ação por carro e sobra ainda 1 ou 2 dados para você usar. Eu acho que é um dado, para você fazer alguma outra coisa adicional, né? Seja dar um boost no carro, seja dar tiro, não sei o que. Tem algumas coisas que você pode fazer com esse dado que sobrou, né? E essa é a ideia do jogo. Para você vencer, você tem que cruzar a linha de chegada, mas a linha de chegada só aparece, digamos assim, quando morre um jogador por completo. Então, quando o jogador é eliminado do jogo. Então, é uma maneira de ter eliminação de jogador, mas o jogo ficar próximo do final, né? E, de modo geral, é um jogo de você meter tiro nos outros, torcer para as coisas acontecerem a seu favor, e é isso aí, né? O que é que o jogo tem de positivo, né? Eu achei o jogo altamente cinematográfico. Como assim? As coisas simplesmente acontecem de um jeito que você não tem muito controle e acontecem de um jeito temático e interessante, apesar de ser completamente aleatório e caótico. Vou dar um exemplo que eu achei incrível, né? Joguei esse jogo só uma vez, certo? E nessa uma partida que eu joguei, houveram uns 5 eventos estrabólicos assim. Então acho que é um feito, de fato. O cara conseguiu criar essa cinematografia no jogo, porque eu só joguei uma partida e rolou várias coisas assim, memoráveis, né? Uma delas foi o seguinte: eu estava com o meu carro numa posição que não estava nem envolvido no tiroteio, né? Então um outro cara andou, com o carro dele avançou e atirou no carro da frente. Quando ele atirou no carro da frente, ele rola, né, para ver o que acontece e tal. Aí o carro da frente levou dano. Ele conseguiu atingir o carro da frente. E aí quando você leva dano, você revela uma carta para ver o que aconteceu. Porque você pode, o dano pegou fogo no seu carro, o dano não sei o que. Aí nesse dano, soltou um pedaço do seu carro, tipo, sei lá, um caco de vidro, alguma coisa assim. E aí esse caco de vidro, ele vai aleatoriamente para algum espaço adjacente. Aí você rola um dado, esse dado é o que faz as coisas acontecerem, sabe? Quando você bate em alguém, você pode empurrar a pessoa para algum lugar, sendo que aí para onde ela vai é de acordo com esse dado. Então, acontecem várias coisas determinadas por esse dado de posição no tabuleiro, que vai ditar se o cara vai subir um espaço, descer um espaço, vai para o outro lado, não sei o quê, né? Faz 6 posições, né? Um dado de 6. Então, claramente, o jogo foi refletido dessa maneira, né? E aí esse caco de vidro saiu, de vidro saiu do carro, e aí bateu no meu carro. Tipo, não tinha nada a ver com nada. Esse meu carro tava novinho em folha, porque para você ser destruído você tem que levar 2 de dano. Aí veio esse caco de vidro e bateu no meu carro. Plá! Quando ele bateu no meu carro, aí eu levei 1 de dano, que eu acho que não tem escapatória, parece. Você já leva esse dano automaticamente, se for no seu carro, né? E aí levando o dano, eu puxo a carta. Aí quando eu puxei a carta, eu acho que deu um negócio de rodopiar lá. Que eu saio da pista e tal. Aí rolei o dado para ver para onde meu carro iria. Aí meu carro foi para debaixo do helicóptero e morreu. Então perceba, talvez eu contando não tenha sido tão divertido, mas lá no momento as pessoas rolando dado e eita, aconteceu isso, eita, aconteceu, mas morreu, sabe? Então é um jogo que gera essas emoções e gera esse caos assistido, sabe? É como se você estivesse vendo um filme. Você está jogando, mas vendo um filme tudo em simultâneo, assim. Então essa é uma das coisas que aconteceu, né? Não foi a única, inclusive teve outras mais marcantes, sabe? A temática e a vibe do jogo, elas são muito bem implementadas, eu achei. Ele é claramente um jogo caótico, o tema tá lá e essa cinematografia aí do jogo deixa a coisa muito temática, assim. Aconteceu o seguinte: eu tava fugindo, eu tava com o começo da partida muito bem, eu não perdi nenhum carro, sendo que aí em um turno ou 2 eu perdi todos os meus carros menos um. E aí o jogo meio que tem uma mecânica de catch-up, né? Que você permanece com todos os dados, só que só tem um carro para usar. Então termina que não é que você usa um bocado de dado nesse carro, né? Não, na verdade você pode usar vários dados nesse carro, então. Aí termina que esse dado não dá muito. Então eu investi, não. Então já que eu só tenho um carro, eu vou ganhar essa corrida, eu vou com a porra lá para frente. Aí fui, passei numa rampa pegando fogo, não sei, eu sem pegar fogo, né? Mas a rampa tem um pedaço pegando fogo, eu consegui passar por cima.
Depois eu pulei por outra rampa pegando fogo, passei por ela. E aí nessa corrida, que eu exagerei na corrida, só podem existir 2 tiles na mesa, simultaneamente. Eu acho que são 2. E aí eu cruzei para criar um novo tilezão daquele, de grandão, né, da pista de corrida. E quando isso acontece, todo mundo que está no último tile é morto, é descartado. E assim eu eliminei todos os jogadores na mesa, exceto um dos carros. Então eu matei, tipo, acho que até esse momento não tinha morrido, acho que tinha morrido, não tinha morrido nenhum jogador ainda. E aí morreu todos de uma vez, a gente tava jogando uma mesa com 5, eu acho. Então morreu 3 totalmente e ficou só um. Ficou só um. Aí esse um que ficou só com carro e eu também só com carro, só que eu muito mais lá na frente. E aí eu fui correr, né? Eu nem fui correr, na verdade, eu já tá ganho, né, velho? É só seguir em frente aqui e acabou-se. Abri o novo tile, eu fui lá andar e aí aconteceu uma coisa ruim, que já eu digo, deixa aí suspenso para eu dizer o próximo ponto positivo, que é a possibilidade de experiências incríveis. Porque essa parte de eu conseguir fazer isso e todo mundo ser eliminado é muito gratificante, né? Porque com uma única ação eu eliminei vários jogadores de uma única vez, né? E isso para mim foi gratificante. Para eles pode ter sido ruim, né? Mas a vantagem é que ao fazer isso já deu trigger, né? Já engatilhou o final do jogo. Então o jogo não ficou muito mais demorado depois disso. Deve ter terminado, sei lá. No caso aqui eu acho que terminou bem rápido. Foi 5 minutos? Foi menos de 5 minutos ou 5 minutos. Bem rapidinho mesmo. Então, não sei se é porque tem um pouco de jogadores sobrando, né? Ou se é porque aconteceu um negócio que é a parte ruim do jogo. Ele é completamente aleatório. Se você percebeu até agora, você vai ver que eu estou citando elementos aleatórios, exceto esse que eu cruzei a parada, mas antes dele teve outros elementos aleatórios que foi eu pular a rampa e conseguir. As 2 rampas. Porque isso dependeu de uma rolagem de dados. Lógico que eu fiz um cálculo de risco, né? Eu consigo pular 2 aqui em metade das chances. Então é um 50-50, vamos lá. O outro, consigo pular com 2 terços, porque era mais próximo o foguinho, eu tinha menos espaço para pular. Então eu fiz um risco calculado, né? Mas lógico, podia ter caído no fogo, pegado fogo e explodido, né? Pode acontecer. Ou pegado fogo e não ter explodido, também tem essa possibilidade. Pois bem, o jogo é completamente aleatório, muito caótico, você não tem controle sobre quase nada. É basicamente uma experiência mesmo cinematográfica que você está quase que assistindo, só que você participa dela. Você é um membro ativo daquela narrativa, né? Então, é um meio do caminho entre um jogo que ele é meramente se joga sozinho, porque ele não se joga sozinho, você está fazendo as coisas acontecerem, as coisas acontecem porque você fez acontecer, né? Mas ainda assim você não tem nenhum controle sobre isso. O seu controle é mínimo e ele é tão pequeno que você realmente não sabe o que diabos vai acontecer quando você atira alguém. O cara, quando atirou alguém, ele não sabia que ele ia me matar. Ele não tinha nem ideia de que isso ia acontecer. Lógico, porque a maioria estava jogando pela primeira vez, né? Então tudo foi muito surpreendente, né? E aí, mas completamente aleatório. Isso para mim é uma parte ruim, apesar do jogo gerar essas experiências cinematográficas e tudo mais. E, por consequência, o vencedor é definido inteiramente na sorte. Aí eu vou dizer o que aconteceu. Talvez você já tenha percebido que eu não ganhei o jogo, certo? Eu estava muito mais na frente. Não, era impossível o camarada lá conseguir ganhar de mim em termos de corrida. E ele não conseguiria atirar em mim com nada, talvez com um helicóptero, né? Mas o helicóptero dele foi eliminado a partir do momento que ele morreu com um bolo lá que estava atrás daquele negócio. Então ele não tinha como impedir eu de ganhar. Mas ainda assim eu morri. Aí você, que capacidade é essa? Como é que você conseguiu morrer? Vou mostrar a foto aqui de novo, até para você relembrar como é que o jogo é, né, visualmente. Você pode ver aí esses triângulos no tabuleiro. Esse triângulo no tabuleiro ele é ativado quando a pessoa pisa nele. Então quando a pessoa pisa nele, mostra o que tem e acontece. E aí no meu caminho rumo à vitória, existiam 2 caminhos possíveis e os 2 tinham esse triângulozinho. Então eu fui em um deles e meti a cara. Só que aí eu meti a cara exatamente numa parede. Então a chance era baixa disso acontecer, né? Segundo o dono do jogo, parece que só tinham 2 e já tinha saído 1. E eu fui em cima da parede. E aí quando você vai em cima da parede, você morre automaticamente. Como se você fosse e desse uma batida de frente com a parede e morresse, né? Então eu perdi o jogo, ri muito, não fiquei chateado, porque claramente o jogo ele é muito caótico e muito aleatório. Então eu perder desse jeito é até digno de como o jogo funciona. Ele está demonstrando como ele é. A cara dele e sem nenhuma vergonha, digamos assim, sabe? Ele é uma meretrash descarado
e ele é uma Ameritrash que a sorte reina e que o jogo é que vai ditar quem ganha. Não é o melhor que ganha, é o jogo que vai ditar, dependendo da aleatoriedade que aconteceu, né? Porque claramente eu fiz decisões de risco e que compensaram, né? E aí no final do jogo ainda morri, mesmo eu tendo eliminado metade da mesa, né? Mesmo eu tendo, basicamente eu meio que dei a vitória ao cara, mas sem saber que eu estava dando, porque era tudo oculto, né? E aí, apesar dos pesares, né? Porque talvez você esteja pensando, porra, Roberto odiou esse jogo, não tem como ele ter gostado. Mas aí, apesar dos pesares, eu gostei. Eu gostei da experiência, eu adorei a partida, apesar de eu ter perdido por um mero random. É como se fosse tipo, você vai pisar aqui, vamos ver se você ganha a corrida, cara ou coroa, diz aí, sabe? Foi meio que assim. Só que a experiência foi tão divertido, foi tão interessante, foi tão diferente do usual, né? Foi tão cinematográfico, né? Eu me vi jogando Mad Max ali ao vivo, sabe? Que valeu a pena, sabe? Lógico que aí vem alguns poréns, né? Não faço questão de jogar de novo esse jogo. Aí por quê, né? Poxa, você não adorou, você não achou tão massa, não sei o quê. Foi. Só que justamente por isso eu não faço questão de jogar de novo. Eu duvido, pode ser que aconteça, sabe? Mas eu duvido eu jogar uma partida desse jogo de novo e ser tão incrível quanto essa. A tendência é que eu vá com uma visão já pré-determinada de como o jogo funciona e as coisas não me surpreendam mais e eu só atribuo elas ao caos. E não vejo a graça mais nisso aí, sabe? Então, pra mim, valeu a pena essa primeira partida, foi incrível, mesmo eu tendo perdido a 2 quadrados de distância da vitória, né? E mesmo eu tendo feito um bocado de coisa e visto várias coisas interessantes, eu não quero jogar de novo porque eu acho que isso vai ser desfeito numa segunda partida, né? Então eu quero manter a minha memória intacta, até porque esse jogo não é nem de longe o meu estilo de jogo. Então o fato de eu ter gostado dele me deixa satisfeito de eu não querer mais olhar para a cara do jogo, certo? E aí eu recomendo, né, por consequência de todo esse raciocínio, eu recomendo que você jogue esse jogo pelo menos uma vez na sua vida. Talvez você tenha uma experiência tão boa quanto a minha, talvez até melhor, vai saber, né? E talvez você ache o jogo incrível, né? Mas aí eu não recomendo, sei lá, você comprar o jogo. Especialmente a versão que está aqui no Brasil, que é a versão retail, né? A versão retail não tem nenhuma expansão no jogo. Então você vai sempre jogar com o mesmo esquema de carro, a mesma trilha de... assim, vai mudar porque, né, o tile é aleatório e tal, mas não vão ter tantas opções, né? Vai ser um jogo com a rejogabilidade menor. E eu acho que com o tempo, por mais que você ache legal, né, você vai enjoar do jogo. Porque ele vai se tornar... ele não vou dizer repetitivo, porque eu imagino que as coisas que vão acontecer vão ser diferentes, né? Mas eu acho que ele vai se tornar algo corriqueiro, digamos assim. Que o exagero chegou num ponto que você nunca mais vai reviver uma sequência tão interessante quanto a que você já jogou. E aí as partidas vão começar a ficar piores, né? E não vai ter variedade suficiente para você se divertir com novas coisas acontecendo, né? Então eu acho que não vale a pena a compra. Mas é coisa minha, sabe? O jogo não ganha selo de aprovação, mas ele ficou bem perto lá. Só não tem como ele ganhar porque eu tenho quase certeza que ele não resiste a múltiplas partidas, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi boa aí. Tchau, tchau. Até a próxima. O vídeo não... O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.